Pedro Lima, do Sport, você lembra dele? O jogador vem se destacando bastante na equipe pernambucana e já se destacou bastante no Mundial Sub-17, inclusive jogando ao lado de Sidney, proveniente da base do Bahia. O jogador tem uma multa rescisória para o mercado brasileiro bem interessante e está sendo observado pelo Grupo City. Vou trazer mais informações que, inclusive, eu soube há um tempo atrás e ainda não era oportuno divulgar sobre Pedro Lima. E também iremos falar no vídeo de hoje acerca de Depena. O jogador foi procurado por outra equipe do futebol brasileiro antes de alinhar esse acordo com o Bahia. Mas o fato do Bahia pagar o salário dele de maneira integral acabou convencendo todas as partes para que esse negócio pudesse caminhar. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Tá na sua tela o primeiro destaque do nosso plantão tricolor de hoje a respeito da venda de ingressos já pro próximo jogo contra o Náutico, né? O próprio calendário do futebol brasileiro força a gente a virar a página. Depois do Bahia perder o Baiano de maneira vergonhosa para o Vitória da Bahia, quarta-feira, já conhecido como depois de amanhã, tem quartas de final da Copa do Nordeste em jogo único na Fonte Nova contra a equipe do Náutico. E o Bahia divulgou o seguinte: ingressos à venda para toda a torcida para o jogo desta quarta, valendo vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Os 2 primeiros dias foram exclusivos de sócio, tá? E você pode adquirir o seu ingresso no site oficial da Arena Fonte Nova, beleza? Então, se você quiser se fazer presente nesse jogo, tiver disposição para se fazer presente nesse jogo, a venda já está liberada. Estaremos, evidentemente, fazendo a nossa cobertura, a nossa jornada esportiva, diretamente da fonte, e também o Vlogaço, quadro já tradicional aqui no Sou Mais Bahia, desde 2017, tá? Bom, gente, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, ainda sobre Copa do Nordeste, ainda sobre esse jogo, é sobre a decisão da CBF que mudou ao longo do dia. Amanhã já tem jogo da Copa do Nordeste, amanhã já podemos saber o nosso possível adversário, caso a gente passe de fase, porque tem um confronto entre CRB e Botafogo da Paraíba lá no Rei Pelé. E a informação que saiu ao longo do dia, exatamente ali às 11 horas e 46 minutos, da matéria do Marcel Riso e do Nuno Krause, da rádio Itatiaia, é de que a Copa do Nordeste não teria VAR nas quartas de final da competição. O VAR só ia surgir a partir da semifinal, sendo que antes a ideia, pelo menos o projetado, era ter VAR em toda a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. A gente até reivindicou em muitas oportunidades aqui, por vermos erros contra o Bahia, em jogos inclusive que o Bahia ganhou na Copa do Nordeste, a utilização do VAR na fase de grupos, mas isso não aconteceu. Então, o mínimo é utilizar na Copa do Nordeste. E eles estavam cogitando não ter o VAR, né, nas quartas de final. Só que houve uma mudança, a matéria inclusive fala sobre isso, a matéria da CBF mesmo, relatada aqui, propagada pela nossa galera da FB Bahia City, de que vai ter VAR. Em seu site oficial, a CBF confirmou a presença do VAR para a fase eliminatória da Copa do Nordeste, já começando nas partidas das quartas de finais. A partida entre CRB e Botafogo, às 20 horas, no Rei Pelé, nessa terça-feira, já vai contar com presença do VAR, que seguirá por todas as partidas até a final da Copa do Nordeste. Então tá aí, teremos VAR já nas quartas de final, apesar desse susto aí da CBF. E é importante, tá? Mesmo se a gente olhar para o nosso próprio umbigo, não teríamos talvez a expulsão no jogo de ontem contra a Vitória da Bahia, mas teria um gol deles validado, muito provavelmente. Apesar de que as decisões até de expulsar na hora da bola rolando e deixar um gol acontecer com a bola rolando também são moldadas pela presença ou não do VAR, né? O árbitro e o auxiliar ou os auxiliares deixam cada vez mais a responsabilidade para o árbitro de vídeo, e o árbitro de vídeo costuma acertar mais, né? Então, tá aí a informação que é importante, que tem que ser levada em consideração. Nosso desafio inicial nessa fase de mata-mata na quarta-feira contra o Náutico, que teve o seu técnico demitido, já contratou um novo, que é o Mazola, e vai para esse jogo aí bem questionário depois de perder também a final do Pernambucano. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, meus amigos, é a respeito de Carlos Depena. A informação do Caê Mota, hoje de madrugada, lá no Globo Esporte, é de que o atleta tem negociações avançadas com o Bahia, conversas adiantadas com o Bahia, a tendência é que ele feche com o Bahia. E o Carlos Mignon, jornalista, trouxe a informação de Carlos Depena, do Inter,
esteve na mira do Coritiba, até consulta, né, teve. E aí vai perder o meio armador porque o Bahia entrou na jogada e pagará os R$ 400 mil de salário. O Cori desejava, né, o Coritiba, desejava pagar 260 mil e o Colorado o restante. O acordo será fechado nas próximas horas. Então, o que acabou pesando, que foi diferencial, de certa forma, para que essa negociação avançasse, é o fato do Bahia pagar o salário integral de R$ 400 mil. É isso que traz de novidade o Carlos Mignon, que o Bahia vai pagar todo o salário do atleta nesse processo de rescisão contratual com o Internacional e tudo mais, pré-acordo, enviado para a Confederação Brasileira de Futebol e tal, não vai ter uma queda salarial, o salário do atleta vai se manter. A gente aguarda agora para poder saber mais detalhes sobre tempo de contrato e outras coisas do tipo, e seguimos apurando por aqui. Vamos falar mais detalhes sobre Carlos de Pena, porque tem um levantamento interessante acerca da temporada de 2023 dele, que não foi boa, como a do Inter não foi boa, mas ainda tem coisas para serem destacadas. O Cifute Brasil trouxe aí, ó, Carlos de Pena, novo reforço do Bahia, número de 2023, 54 jogos, 5 gols, 7 assistências, 82 passes certos por partida, 0,8 interceptações por jogo, 1 desarme por jogo, 3 bolas recuperadas por jogo. Pode jogar como meia central, meia armador, ponta esquerda e direita, e pode jogar como lateral esquerdo também. Olha aí, uma informação que pesa. Jogador coringa, faz diversas funções no campo, pode ser uma oportunidade de mercado, já que não faz parte dos planos de Eduardo Cudê. Tem o selo Cifute. Então, Cifute aí, né, credenciou como boa a contratação do Carlos de Pena. É um scout amador para times brasileiros. Tá aí a informação. Vamos aguardar o dobramento da história e torcer para que ele, caso realmente seja anunciado pelo Bahia, renda muito bem vestindo a camisa do Esquadrão de Aço. Agora iremos falar sobre Pedro Lima, jogador de muito destaque da equipe do esporte, e que foi pauta na matéria do Pedro Maranhão, lá no NE 45. Pedro Lima, do esporte, observado por olheiro do Grupo City em final do Pernambucano. Saiba detalhes. Titular com o técnico Mariano Sosso, a jovem promessa rubro-negra está na mira de grandes clubes da Europa. O jovem lateral direito Pedro Lima, joia da base do esporte, segue na mira dos grandes clubes da Europa. Titular na final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, o atleta foi observado por um olheiro do City Football Group, donos do Manchester City da Inglaterra e do Bahia, rival do Leão da Ilha, no futebol nordestino. Segundo a apuração da reportagem, o olheiro esteve presente na Arena Pernambuco e acompanhou o confronto no mesmo camarote que estava Renato Guimarães, empresário de Pedro Lima. As observações, inclusive, já vêm acontecendo há pelo menos 3 meses. Em caso de uma proposta oficial do Grupo City, a ideia é de que o atleta vá direto para algum dos clubes que o grupo é dono no futebol europeu. Uma possível ida para o Bahia, por exemplo, está descartada pelo staff do jogador. Confira abaixo os times que fazem parte do conglomerado do grupo, que a gente já conhece, né, profundamente. Recentemente, justamente por conta do assédio que vem sofrendo por parte dos outros clubes, Pedro Lima, 17 anos, teve seu vínculo ampliado com o esporte. O contrato do atleta, que antes era até o final de 2026, foi ampliado até o fim de 2027. Porém, o valor das multas é o grande ponto da negociação. Para clubes do Brasil, a multa é de R$ 50 milhões. Para clubes da Europa, é de R$ 80 milhões. Antes da renovação, o jovem recebia entre 10 mil e 15 mil por mês e tinha multa de 15 milhões para clubes do Brasil e 50 milhões para clubes da Europa. Agora, ele recebe algo em torno de 50 mil, mais do que era previsto em contrato. Com passagens pela seleção brasileira, Pedro Lima foi titular na última Copa do Mundo Sub-17, também disputou a Copinha neste ano, mesmo com idade abaixo dos demais jogadores, desde que subiu para o time profissional, disputou 14 partidas, tendo marcado 2 gols e distribuído uma assistência. Depois da participação na Copa do Mundo Sub-17, clubes do Brasil e de países como Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália buscaram informações sobre o atleta junto à diretoria do esporte, scouts brasileiros de Liverpool e Chelsea. Durante os jogos contra Bahia e Fortaleza, válidos pela Copa do Nordeste, também observaram o atleta. Também contra o Fortaleza, pelo Nordestão, outras comitivas, com 4 scouts da Bulgária, representando o Ludogorets, e 3 da Turquia, representando o Trabzonspor, chegaram ao Recife para acompanhar o duelo em loco e analisar o desempenho de Pedro Lima. Tá aí, meus amigos. Pedro Lima é muito cobiçado. E qual é a informação que eu tenho exclusiva sobre essa situação? Informação que eu já tenho até há algum tempo, mas acho que é interessante abordá-la agora. A gente trouxe alguns detalhes aí da transação envolvendo Bahia e Sport por Luciano Juba, né? O Bahia chegou a tentar adquirir o atleta em definitivo antes, com algumas propostas que foram aumentando. Começou com 1,2 milhões de reais, depois foi para 1,8 milhão de reais, chegou até 4 milhões de reais, e o Sport recusou até perder Juba de graça. Confiou que o retorno técnico de Juba naquela oportunidade era mais importante do que o retorno financeiro proposto pelo Bahia. Naquele momento em que o Bahia já tinha um acordo de pré-contrato com o Juba, a gente já falou sobre isso aqui, tá? Houve proposta de CSKA Moscou, o Bahia manteve o atleta, preferiu ter o jogador do que ter
esse valor, que seria interessante, mas na concepção do Bahia não o suficiente para poder, de certa forma, o Bahia abdicar de um jogador que já visava, buscava há um certo tempo, desde que houve a oportunidade da assinatura do pré-contrato. E nesse período também de negociação com o Sport para ter Luciano Juba em definitivo, o Bahia cogitou a possibilidade de envolver Pedro Lima nas tratativas, nas negociações. Mas o Sport não queria negociar o atleta e as equipes não chegaram a um acordo. Então, por conta disso, né, o Sport manteve Juba naquele momento, manteve o próprio Pedro Lima. Algumas informações de lá na época falavam sobre isso, né? Sobre o Grupo City estar olhando outra promessa do Sport e tudo mais, que seria Pedro Lima. E tinha um outro moleque agora que eu não me recordo. E eu confirmo a informação de que sim, realmente o Bahia tentou envolver Pedro Lima nas tratativas envolvendo o Luciano Juba, mas não conseguiu. E aí, no final das contas, veio só a Juba para o Bahia, de graça, junto à equipe do Sport, tá? Vamos aguardar o desdobramento, como foi relatado pelo Pedro Maranhão, e eu confio muito na informação dele, jornalista de respaldo e credibilidade lá de Recife, do NE 45, o staff do atleta passou a informação de que a ideia é colocar em um dos clubes europeus do City Futebol Group, né? Pode ser no Girona, por exemplo, tudo mais. Mas eu não descartaria, mesmo o staff falando isso, a possibilidade do atleta vir para Bahia. Eu acho que não dá para descartar essa possibilidade, justamente porque já houve a procura em outra oportunidade e o Grupo City já vem observando o Pedro Lima há um certo tempo. Tá bom? Bom, gente, essa é a informação. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?